programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre Direito Financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Oi, gente. Meu nome é Vanessa Siqueira. Na aula de hoje vamos abordar a questão dos créditos orçamentários, fazendo um cotejo com os créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários. Bom, o que fizemos até agora? Um resuminho, um pequeno resumo das nossas aulas. A primeira aula versou sobre discriminação de rendas, abarcando a atribuição de competência e a repartição de receitas. Na segunda aula, nós falamos a respeito das receitas públicas, fazendo um contraponto das receitas com a lei de responsabilidade fiscal. Expusemos aqui o conceito de receita, a classificação da receita quanto à origem e depois discorremos acerca das renúncias de receita. Bom, na aula passada falamos sobre orçamento, a questão do orçamento e planejamento. Abordamos aqui a natureza jurídica das leis orçamentárias, falamos sobre a dinâmica sistêmica das leis orçamentárias, do PPA, da LDO e da LOA. Depois, no finalzinho, abordamos a tramitação parlamentar do orçamento. Na aula de hoje, como eu vinha dizendo, vamos expor a questão dos créditos orçamentários e adicionais. Começando aqui pelos créditos orçamentários. Bom, gente, crédito orçamentário é a dotação incluída no orçamento para o atendimento das mais variadas despesas do Estado. Então, o que seria uma dotação orçamentária que integra o crédito orçamentário? Dotação, gente, é igual à quantidade de recursos previstos, né? Essa previsão constante na lei orçamentária pode vir ou não a se materializar. Então, por exemplo, uma lei orçamentária, a lei orçamentária anual, ela dispõe de vários créditos orçamentários, de várias dotações orçamentárias. Então, dotação orçamentária, um exemplo, para a saúde, R$10. Dotação orçamentária para a infraestrutura, R$15. Dotação orçamentária para segurança pública, R$1. Depois, dotação orçamentária afeta ao pagamento de pessoal, R$50. Então, essa é a nossa lei orçamentária. Mas o que acontece? Pode ocorrer de, no transcorrer do exercício financeiro, uma determinada dotação se revelar insuficiente. Pode acontecer também de, no transcorrer do exercício financeiro, uma dotação não existir, né? Surge uma necessidade nova que poderia ter sido prevista, mas que não se previu na lei orçamentária. Então, nós não temos dotação para atender àquela despesa oriunda de uma necessidade nova. Pode acontecer também de despesas imprevisíveis e urgentes surgirem. Então, isso é normal. Ora, isso demandaria a alteração da própria lei orçamentária. Então, a lei orçamentária, ela é sim passível de ser modificada, de ser alterada. Mas como a lei orçamentária é alterada? Vejam vocês, eu disse na aula passada que a iniciativa das leis orçamentárias pertence ao chefe do executivo, pertence ao prefeito, ao governador, ao presidente. Bom, então o chefe do executivo é que vai executar a despesa pública, o próprio nome está a denotar, o próprio nome está a acusar. Então vamos imaginar, né, que no transcurso do exercício financeiro, o chefe do executivo depare com uma necessidade nova ou verifique, se certifique que numa determinada área estão faltando recursos, aqueles recursos previstos originalmente não se revelam o suficiente. Então, o que ele vai fazer? Ora, o chefe do executivo, ele não pode, ainda que vislumbre a possibilidade de transferir recursos de uma categoria para outra, né, de uma programação para outra, de uma área para outra, ele não pode, né, ele próprio, transferir tais recursos. O que ele vai fazer? O que o chefe do executivo, na eventualidade, né, de deparar com essas contingências, o que ele fará? Ele pedirá
a autorização para o Poder Legislativo. Então, falando aqui de presidente da República e Congresso, né, o presidente, executando uma despesa, verificou que faltam recursos na área da saúde. Então, ele vai confeccionar um projeto de lei, vai submeter esse projeto de lei ao crivo do Congresso, né, pedindo para que seja suplementada a área da saúde em tantos reais. O Congresso vai acatar ou não, geralmente acata, o Congresso autoriza seja aberto um adicional suplementar, um adicional de reforço, e o que acontece? Com lastro, com base nessa autorização dada pelo Congresso, aí efetivamente é que o crédito será aberto. Então, só para resumir aqui, eu disse que uma lei orçamentária, obviamente, é passível de ser alterada, mas essa alteração também demanda uma modificação nos interesses públicos, né, nos interesses que informaram a confecção, nortearam a confecção da lei orçamentária. Bom, o que eu estou falando aqui é que existem créditos orçamentários que revestem uma lei orçamentária, são as dotações orçamentárias, e que, por vezes, essas dotações precisam ser modificadas à luz da dinâmica do interesse público. E, ora, entram nesta circunstância aqui os adicionais, de modo que os créditos adicionais nada mais são do que leis orçamentárias que modificam a lei orçamentária anual. Então, uma lei orçamentária anual, ela é modificada pelos créditos adicionais. Bom, eu digo o seguinte, uma lei orçamentária só pode ser de forma legítima modificada se, porventura, o interesse público que norteou a confecção desta lei sofrer modificações. E nós bem sabemos que o interesse público é mesmo eminentemente dinâmico, ele é cambiante. Então, nas ocasiões nas quais o interesse público sofrer modificações, obviamente que uma lei orçamentária terá que ser alterada, terá que ser modificada de sorte a que torne a se adequar ao interesse público. Então, ficamos combinados assim. Uma lei orçamentária, ela pode comumente ser alterada desde que o interesse público que norteou a sua confecção também sofra algumas oscilações. E, obviamente, que a lei orçamentária vai demandar a aprovação de créditos adicionais, que nada mais são do que leis orçamentárias que modificarão a lei orçamentária anual. Falando aqui propriamente dos créditos adicionais, que são esses créditos que vão modificar a lei orçamentária, nós temos três. Então, existem aqui no Brasil 3 modalidades de créditos adicionais. Nós temos os adicionais suplementares, depois os adicionais especiais e, por fim, os adicionais extraordinários. A base legal dos adicionais, nós temos os artigos 40/44, artigos 40 a 44, da Lei 4.320/64. Temos ali menções aos adicionais das 3 modalidades de adicionais. Bom, na Constituição, os adicionais estão plasmados no artigo 167, inciso 5, isso no que se refere tanto ao adicional suplementar quanto ao adicional especial, e no que se refere ao adicional extraordinário. Nós temos o artigo 167, parágrafo 3º, também da Constituição da República. Então, aqui só para rebater, a base legal, artigos 40 a 44 da Lei 4.320/64, que é aquela lei que traça as normas gerais de financeiro, e nós temos, à luz da Constituição, os artigos 167 e 5 para os adicionais suplementares e especiais e 167, parágrafo 3º, para os adicionais extraordinários. Bom, gente, abordando agora cada um dos adicionais minudentemente, com relação ao adicional suplementar. Bom, o adicional suplementar, o próprio nome está a denotar, a acusar,
O adicional suplementar, ele visa reforçar dotações orçamentárias. Então, se temos aqui adicionais referentes a reforços de dotações orçamentárias, é intuitivo nós concluirmos no sentido de que a dotação orçamentária já exista. Então, aquele caso, né, recursos previstos para municiar a área da saúde, R$30, mas o executivo, né, ao longo do ano, verificou que os R$30 se revelaram insuficientes. Então, nós teremos que complementar, suplementar a área da saúde. Esse primeiro adicional, atenção, ele se dirige, né, ao reforço de dotação orçamentária. Se é reforço, isto quer significar que a dotação orçamentária já existe. Coloquem aí, repetindo o artigo 167, inciso 5 da Constituição da República. Ora, com relação aos adicionais especiais. O adicional especial, ele visa satisfazer uma necessidade nova, né? É uma necessidade que teria surgido no transcorrer do exercício financeiro. Só que percebam, essa necessidade é nova. E se é uma necessidade nova, nós não temos dotação orçamentária específica para atendê-la. Então, o que vai acontecer aqui? O adicional especial, ele não vai reforçar, ele vai criar na lei orçamentária uma dotação própria, uma dotação nova. Verifiquem que, com relação ao adicional especial, nós temos uma despesa que poderia, sim, ter sido objeto de previsão, mas não se previu. Então, nós não temos algo aqui que possa ser concebido, encarado como urgente. É apenas uma necessidade nova que surgiu no transcorrer do exercício financeiro e não há qualquer dotação orçamentária para o atendimento desta necessidade. Razão porque a lei orçamentária terá que ser modificada para que nela seja enxertada uma dotação orçamentária própria destinada a atender a essa necessidade nova. Então, esse aí é o crédito adicional especial. Eu paro um pouquinho aqui, né, para fazer um cotejo entre o adicional suplementar e o adicional especial. Por quê? Porque aqui nós temos o mesmo iter. Aqui o chefe do executivo, quando depara com a necessidade de suplementar uma dotação orçamentária ou quando ele depara com uma necessidade nova, né, demandando a criação de uma dotação orçamentária própria, o que ele vai fazer? O que o chefe do executivo vai fazer? Porque vejam bem, quem está executando o orçamento nos termos daquela autorização que foi dada pelo Poder Legislativo é o executivo. Então, ele é que se certificará acerca de uma falta, acerca da ausência de recursos, acerca da necessidade de complementação, de suplementação. Então, nessas duas ocasiões, nas ocasiões afetas, tanto a abertura de adicional suplementar quanto a abertura de adicional especial, o que acontece? Aqui, o chefe do executivo, ele vai confeccionar um projeto de lei, depois submeter esse projeto de lei à análise do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, por sua vez, ele autoriza a abertura do adicional e, efetivamente, o adicional é aberto nos moldes daquela autorização dada pelo Poder Legislativo. Então, nós temos aí ou o adicional de reforço, que é o suplementar, ou